Salve, boa noite. Para quem tá vendo à noite, que depois essa live vai ficar gravada, para quem quiser ver no YouTube, né? Eu sou Érico San Juan, caricaturista, e hoje é o dia, a noite, o dia completo, né, das 24 horas do dia, da nossa live. A nossa live, que costuma ser às 9 da noite, foi antecipada excepcionalmente nessa quarta-feira, primeira quarta-feira de julho, né, de junho, dia 3 de junho, né? Foi antecipada 1 hora e já a gente vai saber o motivo, né? Porque depende dos horários do nosso entrevistado, que costuma acordar com o primeiro cacarejo do galo e com o último piado da coruja, né? Então já a gente vai falar com ele. Luciano, o pessoal já está entrando, né? Luciano Veronese, um grande amigo. Vou acenar para ele aqui. O Marcos também. A turma já está entrando aqui. Muito bom. Já acenei para quem entrou. E vamos aguardar 2 segundinhos aí para o nosso convidado, né? Não vou dizer entrevistado, né? Que o jornalista é ele, né? Mas a gente vai conversar com um grande cara aqui, que trabalha em rádio, que é um grande arquivista. Ele deve ter sido um grande colecionador quando era moleque, né? Já entrou, vou assinar para ele e vamos fazer o ritual de todas as quartas-feiras aqui das nossas lives, né? Vamos introduzir o nosso convidado aqui na nossa conversa. Ritual de adicionar. Já a tela vai fazer aquela mágica da divisão em 2 partes, né? Para a gente poder bater esse papo. E vamos aguardar. O aceno já foi feito, o ritual já foi feito. E vamos aguardar aqui o nosso convidado aqui. Estamos entrando excepcionalmente 1 hora mais cedo do que o horário habitual da nossa live aqui. Vamos aguardar a mágica da banda larga, né? Embora às vezes no Brasil seja meio banda curta, ou banda média, ou saltei de banda, né? Ou ver a banda passar e tudo mais, né? Nosso convidado, ele tem uma, como que eu vou dizer, uma preferência do público de rádio, né? Em todo o Brasil, através de um dos mais conceituados jornais do rádio, né? E ele não conseguiu entrar aqui. E nós estamos fazendo suspense aqui. Vamos lá, vamos adicionar o nosso convidado de novo aqui. Já mandei convidado. Agora, pelas redes sociais, eu já anunciei fartamente aqui a presença do nosso querido convidado, né? Já estão aguardando a presença dele novamente, né? Agora a banda larga resolveu ser um pouquinho menos larga, né? Mas já estamos aguardando a mágica aqui da internet. A mágica. Eu e o nosso convidado aqui, somos de um tempo em que não havia internet, né? Então imagine o pessoal que tem lá os seus 20 anos, 18 anos, 17 anos, como que eles imaginariam um mundo sem algo que eles têm desde que eles nasceram, né? Que é a internet, né? Mas eu e o nosso convidado, nós viemos de um tempo em que não havia internet, não existia internet. Mais gente entrando aqui. Eita! Nosso convidado que está com alguma dificuldade para entrar, mas não tem problema, somos brasileiros, não desistimos nunca, não é verdade? Terceira vez aqui que estamos solicitando a presença do nosso amigo e ele já entrou. Agora foi, hein? Aê! Salve, Thiago Berraich! Tudo Ele bem? fez um Apanhamos, suspensezinho, né, para entrar, né, seu malandro? a gente apanhou um pouco da tecnologia, mas, aliás, mesmo nessas fases de live aí, eu já tinha participado de uma no YouTube e tal, mas aqui no Instagram é a primeira vez. E a minha câmera não estava nem ativada para participar da live, olha só. Eita! Um debutante na tecnologia É das isso aí. lives do Instagram, né?
Mas Tudo bem, obrigado Thiago? pelo convite. Muito obrigado pelo convite, estou à sua disposição, viu? Eu que agradeço, Thiago. E você vê que coisa, né? Eu estava fazendo essa introdução enquanto você não chegava, dizendo que eu e você, nós somos do tempo de antes da internet, né? Tem as pessoas que estão do AI e as do DI, antes da internet e depois da internet, né? Não, E você trabalha num veículo que não é considerado jurássico, porque ele se renovou. Inclusive, a rádio que você trabalha há mais de 10 anos, 10, 15 anos, né? Então, eu queria que você contasse primeiro e o que veio antes na sua vida, o rádio ou o futebol? Qual dessas duas preferências, essas duas paixões aí que você tem na sua vida, qual delas veio primeiro? Ou elas andaram juntas? Conta aí a sua história nessas paixões aí. Vamos começar dessa forma. Ó, Érico, eu acho que as duas vieram juntas, porque o rádio é muito também o futebol, né? A transmissão do futebol, a transmissão dos jogos, o rádio esportivo. Então, assim, é uma boa pergunta. Eu estou tentando juntar aqui na minha cabeça. Eu me lembro que lá para os meus 10, 11 anos, isso antes de internet, antes de tudo, eu tinha Sim. um rádio de ondas curtas no meu quarto que eu Olha. captava emissoras de fora do Brasil, como a Rádio Canadá Internacional, a BBC de Londres, a Voz da América, né? Mas assim, eu sou muito influenciado pelos meus pais. Os meus pais sempre tiveram um jornal impresso em casa, e meu pai Sim. sempre ouviu muito o rádio, né? Então eu cresci ouvindo rádio, e o meu pai também fã de futebol, eu cresci também ouvindo futebol, e eu acho que as duas coisas vieram muito juntas assim, né? Hoje eu digo que eu trabalho numa emissora de rádio, que é a Jovem Pan, que é como você falou, ela não parou no tempo, hoje ela é imagem, é rede social, ela é tudo, né? E Uhum. hoje, tal rádio, o meu trabalho no rádio, eu esteja mais linkado ao rádio especificamente do que com o próprio futebol. O futebol é uma paixão meio que paralela, que eu gosto de estudar, que eu gosto de ler muito, tem livros sobre isso, mas eu acho que o rádio e o futebol são duas coisas que se casam perfeitamente. E só um registro que eu queria fazer para você, há exatamente 50 anos, dia 3 de Opa. junho, o Brasil estava estreando na Copa de 70 e o jogo começou às 7 horas da noite, então agora são Olha. 8 horas. A gente vai falando enquanto aquele jogo era disputado no segundo tempo há exatamente 50 anos. Que beleza. Olha, eu não me, você é o cara aqui que entende de futebol entre nós dois, né? Não tem coincidência melhor para um cara que é estudioso como você, não apenas do futebol, mas das Copas, né? Tanto que você, o seu primeiro livro, o seu debut literário, né, foi com um livro sobre as Copas, a biografia das Copas. E eu tive o prazer de estar no lançamento, né? E eu fiquei uma coisa, além da sua capacidade enciclopédica de enfileirar fatos, de contextualizar, de fazer um livro muito delicioso assim de ver, porque é muito ilustrado, e futebol não, você não concebe sem a imagem, né? Embora a gente, os locutores, né, não, a gente não tivesse a imagem em muitas décadas da Copa, né? Os locutores faziam isso por nós, né? Faziam a gente imaginar, os nossos pais, os nossos avós, né? As imagens do Pelé, do Coutinho, do Garrincha, do Desorde. É Eu vou verdade. lembrando. E eles faziam esse serviço por nós, de dar a imagem. E você fez um livro que, de fato, foi uma biografia das Copas, né? Eu queria, inclusive, que você destacasse, porque uma coisa que saltou aos olhos assim foi o fato de você, como um repórter investigativo das Copas, né? Nas suas É. pesquisas e tudo, você descobriu muitos fatos que podiam passar despercebidos, ou até você passou para o leitor o quanto era complicado você ter determinadas situações depois de algumas décadas delas passadas, né? Por exemplo, nas Copas iniciais não se transmitia todos os jogos, por exemplo. Então eu queria que você fizesse um paralelo, o que mudou para você substancialmente, assim, com relação às Copas, das primeiras Copas
e das últimas? O que você acha que foi de mais marcante, assim, que diferencia de verdade, assim, as primeiras Copas das últimas Copas? As mais Então, recentes, né? claro, o que eu acho muito interessante de fazer esse estudo sobre as Copas do Mundo é porque a Copa do Mundo não é um evento isolado, né? A Copa do Mundo mexe com a forma de se transmitir as informações da Copa, e aí vem o jornalismo, né? A nossa paixão pelo jornalismo, a paixão pelo futebol e a paixão pela política, pela história do momento, né? Porque você não tem como dissociar uma coisa com a outra. Então, a gente está falando sobre a Copa de 70, né? A Copa de 70 é a primeira Copa transmitida ao vivo via satélite para todo mundo. Então, mais de 70, 80 países viram a Copa de 70 já pela televisão. Voltando lá para trás, inclusive na Jovem Pan, eu tenho lá um podcast chamado 90 anos de Copa. A primeira Copa é em 1930, no Uruguai, e nessa primeira Copa, como é que os torcedores brasileiros faziam para acompanhar ou para saber como que a seleção estava em campo, ou se tinha vencido um jogo ou não? Já existia o rádio, claro, mas não havia a transmissão do Uruguai para o Brasil, por exemplo. Então não havia uma transmissão ao vivo dos jogos do Brasil em 30 para cá. Em 34, a mesma coisa. Em 34, a Copa foi na Itália, na Europa. Então, pela segunda vez, para se saber a informação de um jogo, os torcedores muitas vezes iam até a sede dos jornais para ver se alguém tinha ligado ou telegrafado, para saber se as informações tinham chegado. A primeira Copa transmitida ao vivo para o Brasil pelo rádio foi a Copa de 38, que foi disputada na França, e é a Copa do Leônidas da Silva, do Diamante Negro. Então, é a primeira Copa transmitida ao vivo pelo rádio. Depois a gente tem 12 anos sem Copa, né? Porque foi a Segunda Guerra Mundial, aquele interregno das Copas. Aí vem a Copa de 50 no Brasil, também só com a transmissão pelo rádio. E aí o mundo vai evoluindo, né? A gente tem já a Copa de 62, por exemplo, que o Brasil ganhou o segundo Mundial, já foi uma Copa em que os jogos foram gravados em videotape, e os videotapes eram distribuídos aqui para o Brasil e para outras partes do mundo. Aí em 66, com a Copa que foi na Inglaterra, você tem já uma transmissão mais perfeita, que foi feita pela BBC e pela FIFA, né, pelo ITV. E aí o que aconteceu? Os jogos na Europa já havia uma transmissão dentro do continente europeu. Isso lá desde 1954, na Copa na Suíça, por causa da proximidade geográfica. Não havia necessidade do satélite para você conseguir pegar uma imagem de um outro país, já que a Europa é muito pequena, né? E aí a gente chega em 1970 com a primeira transmissão ao vivo pela TV via satélite. E aí, a partir de 70, há uma evolução muito grande, né? Hoje nós temos um jogo de Copa do Mundo é transmitido por 30 e tantas câmeras em alta definição. Então, essa evolução tecnológica também é muito legal e faz parte desse estudo da Copa do Mundo, né? Ah, sem dúvida alguma. E você, eu não sei se você é um purista com relação a determinadas questões. De repente tem muita gente aí que os palpiteiros de boteco, né, vamos chamar assim, né, que ficam fazendo comparações entre os jogadores, tipo, é bom mesmo é o Pelé, o Messi jamais vai chegar aos pés do Pelé, coisas assim. Você acha que esse tipo de comparação procede? Ou o futebol evoluiu, então cada craque ele tem que ser contextualizado também dentro da sua atuação naquele momento, naquela geração em que ele atuou. O que você acha disso? Olha, o futebol é muito lúdico, né? O futebol mexe com a nossa memória. A gente gosta de fazer comparações. Por exemplo, qual a melhor seleção? A seleção de 70 ou a seleção de 58? É, é. As seleções que o Brasil foi campeão, 58, 62, 70. Aí as pessoas comparam qual a melhor seleção, a de 70 ou a de 94. Eu acho o seguinte, eu acho que é interessante você fazer esse tipo de comparação, mas a gente tem que lembrar que o futebol é o momento, o futebol evoluiu muito,
E eu sou um pouco conservador, eu gosto muito do futebol arte, o futebol bem jogado, porque o futebol é um espetáculo. Assim como você vai a um teatro, você vai numa casa de espetáculos para assistir a um show, você vai ao estádio para assistir a um show. Então eu acho assim, o futebol que virou futebol retranca, muito estudado, eu não gosto, eu não sou muito fã de tática do futebol, eu não fico falando 3-5-2, 2-3-5, 4-4-1, eu não sou muito adepto a ficar discutindo tática de futebol, porque dentro de campo, quando os jogadores estão lá, as coisas saem mais ou menos de uma certa forma automática. Você tem uma organização em campo, claro, né? Mas assim, você comparar o Messi com o Pelé, você comparar o Pelé com o Maradona, quanta discussão existe. Eu acho que cada jogador é gênio, cada jogador tem o seu destaque. Agora, o que eu acho é o seguinte: um jogador que é campeão do mundo está num patamar acima dos que não foram campeões. Mas aí alguém É. pode pensar, com todo respeito ao Zinho, que é campeão do mundo em 94, ele é melhor do que o Zico, que não foi campeão em 82? Então, o futebol é apaixonante por causa disso, porque a gente vai discutindo, discutindo, discutindo. Mas em relação ao Messi e ao Pelé, o Pelé tem 3 Copas do Mundo. O Maradona ganhou a Copa de 86, disputou outras Copas. O Messi ainda não ganhou nenhuma Copa. Pode ganhar, enfim, se ele ainda tiver condições de jogar a próxima Copa. Mas eu acho que a Copa obriga a gente a fazer comparações entre os jogadores, né? Mas o Messi é um dos melhores que eu já vi em campo. O Romário é um dos melhores, o Ronaldo Fenômeno é um dos melhores, o Zico também. Então a gente tem essa coisa lúdica do futebol, né? E eu acho que o futebol permite a gente fazer algumas comparações, mesmo que algumas pessoas não gostem, né? Acho que acaba voltando até um pouco ao que eu perguntei, né? Que no fundo acaba sendo tudo uma palpitaria de É boteco e não palpitaria. tem nada demais nisso. É como você está falando, é a coisa lúdica do futebol, né? Do espetáculo. Não é uma ciência exata, graças a Não Deus, é, né? não é, graças a Deus que não é, Graças né? a... Ainda E o bem. seguinte, Thiago, eu queria falar evidentemente que o futebol aqui é o nosso fio condutor da conversa, né? Mas assim, o que eu percebo também é que você, embora você não tenha colocado em primeiro plano na sua atuação como jornalista o futebol, né? Embora hoje tenha a brecha, vamos dizer assim, que você é, é, colocou com esse assunto na sua atuação profissional com o podcast dos 90 anos da Copa, né? Uhum. E, e assim, eu queria saber, é, você falou do que o rádio e o futebol na sua vida e na vida de qualquer brasileiro, né? Tá interligado, né? Não é indissociável isso, rádio e futebol, né? Mas eu queria saber, você foi um moleque que colecionava alguma coisa ou você foi colecionar futebol, né, o material sobre futebol, sobre Copas, a partir mesmo dos 14 anos? Que você, o acervo é espetacular, né? De imagem, de som, de jogos, de TV, né? E que volta e meia, assim que as tecnologias vão se renovando, você vai colocando aquele material na nova tecnologia, né? De VHS para DVD e tudo mais. Você vai E sempre atualizando seu acervo, até tecnologicamente, né? Então você colecionava alguma coisa antes de ser colecionador, praticamente das Copas? olha, eu tinha álbum de figurinha, tinha Uhum. jogo de botão, mas eu não colecionava praticamente nada até os meus 14 anos, quando eu comecei a gravar os vídeos e tudo mais. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: muita gente pergunta para mim, Thiago, você gosta tanto de futebol, mas por que que você não virou especificamente um jornalista esportivo, aquele jornalista que vai ao campo de futebol para fazer cobertura do esporte, ou aquele comentarista esportivo, né? O que eu digo é o seguinte: eu virei jornalista por causa do futebol. Eu queria só fazer futebol, só fazer jornalismo esportivo, né? Eu entrei na faculdade em 1996, eu sou formado pela PUC aqui em São Paulo, né? Uhum. Em 96 eu já tinha meus 19 para 20 anos, então eu já fazia há um bom tempo esse trabalho de gravar jogos, de colecionar as imagens do futebol. O que eu gosto mesmo são das imagens e dos áudios, né? É uma coisa que eu gosto muito. Eu nunca fui de colecionar, por exemplo, camisa. Muita gente que está nos Ah, assistindo
deve ser fã de camisa de futebol. Eu tenho uma, duas ou três, mas são réplicas das conquistas do Brasil, mas nada muito exuberante assim que tenha. Tem gente que tem armário, um armário abarrotado de camisas É, de futebol, né? Aí é. quando eu comecei a faculdade em 96, lá para o meio, para o fim do ano, eu tinha um amigo na faculdade que ele chegou, olha, Thiago, você gosta tanto de rádio? Eu tinha tentado entrar na Jovem Pan, eu tinha feito um Olha, teste na Rádio Trianon, que ficava lá na Avenida Paulista, eu cheguei a fazer um estágio de 2 semanas na CBN, pouca gente sabe disso, né? Sem olha, rapaz. remuneração nenhuma, só para ver como é que funcionava. Aí esse meu amigo, o nome dele é Felipe, ele já trabalhava na Rádio Eldorado, aqui de São Paulo. A Rádio Eldorado, a rádio do jornal Estado de São Paulo, é uma rádio que hoje Sim. praticamente não existe mais, mas era uma rádio muito forte de jornalismo, principalmente nos anos 80, 90 aqui em São Paulo, anos 2000 também. Aí eu comecei a trabalhar, ele me chamou, tal, ele disse o seguinte, olha, o pessoal vai precisar de estudante lá para trabalhar de dezembro de 96 até fevereiro de 97. Ou seja, eu ia ficar só 3 meses na Rádio Dourado. Eu fiquei 8 anos e meio na Eldorado. Olha. Então, foi pela Eldorado que eu acabei indo para outros caminhos da profissão, entendeu? Então, Uhum. eu aprendi a fazer texto, aprendi a fazer checagem, aquela coisa que você liga para os bombeiros, ou você liga para a polícia rodoviária. É bom lembrar que era um período que praticamente não existia internet. Era tudo na Uhum. mão. Eu Rádio trabalhei quase. escuta? Rádio Eu escuta? trabalhei, isso, rádio escuta. Eu trabalhei É. quase 2 anos com fita de rolo, porque a rádio era Olha. uma rádio obsoleta, para você ter uma ideia, e não havia digitalização nenhuma. Então, aí Uhum. eu comecei a cobrir, eu virei repórter, comecei a fazer cobertura de política, e eu gostei muito de fazer isso. Tanto é que quando eu fui para a Jovem Pan, eu fui para a Jovem Pan em 2005, aliás, dia 13 agora de junho, eu estou fazendo 15 anos de Jovem Pan, eu fui para Opa! a Jovem Pan para ser repórter geral da rádio. Então, nesses 15 anos de Jovem Pan, para você ter uma ideia, eu fiquei 11 anos cobrindo o Palácio dos Bandeirantes. E eu gosto Nossa. muito de acompanhar a política. Eu não sou fã Uhum. dos políticos, eu não tenho praticamente cor partidária nenhuma, mas eu gosto muito Uhum. da política do Brasil. Então, quem leu Biografia das Copas, vê que eu gosto, às vezes, de misturar um pouco essa questão política com o futebol também. E voltando à sua pergunta lá atrás, eu comecei a gravar jogos, isso numa fase pré-internet, ainda na fita VHS, lá em Uhum. 1990, na época da Copa de 90, e eu não parei mais. E hoje, esse acervo, às vezes eu paro e penso, eu falei, nossa, como é que eu acumulei tanta coisa comigo, né? Hoje eu tenho um orgulho de conseguir juntar, eu converso com outros colecionadores, tem muitos colecionadores no Brasil que são pessoas que têm essa determinação de preservar a imagem do futebol, porque o Brasil é um país muito burocrático, né, Érico? É. O Brasil, Sim. a gente essa discussão sobre a Cinemateca brasileira. Uma vez eu fiz uma pesquisa na Cinemateca, acho que foi em 98, eu estava na faculdade ainda, sobre a Copa de 62. E eles tinham o jogo do Brasil contra a Inglaterra, que foi nas quartas de final, e eles tinham lá numa imagem muito boa, em videotape. Eu falei, você faz Olha. uma Copa desse jogo? Ele falou assim, ó, a gente faz, mas a gente cobra R$ 1.000 o minuto. Se um jogo tem 90 minutos, eu teria que pagar R$ 90.000 para conseguir esse jogo. Isso é um absurdo, né? O Brasil é um absurdo. Então, tudo que eu consigo de áudios antigos, de imagens, eu tento compartilhar com as pessoas de forma gratuita, sem burocracia, sem nada, entendeu? Então, a gente Sim. tem que partilhar com as pessoas aquilo que a gente acha que é importante, né? É, eu acho legal que assim, é, o que eu vejo em caras como você, como o Patrick, nosso amigo, o Carlos Aros, né? Estou citando os caras aí da Jovem Pan que eu considero meio que os três mosqueteiros da notícia, assim. Não. Eu não sei Eu quem é o admiro D'Artagnan, todos acho que é o Zé eles, eu Perret, admiro sei todos lá, eles. enfim. Mas assim, vocês têm um sentido de missão do jornalista que eu vejo muito permita aqui a crítica, porque eu já trabalhei em jornal também, esse mundo do jornalismo eu também conheço desde muito moleque, assim, né? Que eu comecei a trabalhar em jornal, né? E eu percebo que, assim,
esse sentido de missão do jornalista, de quase como se considerar um herói, não é tão legítimo para alguns, né? Muitas vezes é discurso, é como muitos políticos, né? O discurso é diferente da prática. Mas no seu caso, e no Patrick, no Ars, que eu citei, né? Vocês têm esse sentido de missão, de compartilhar, mas de verdade mesmo, como uma coisa da utilidade pública, da prestação de serviços, né? Que eu escuto muitos programas de rádio de gente falando isso, e muitas vezes não tem prestação de serviço, não tem nem prestação, não tem serviço. Enfim, mas no seu caso dos citados, né, tem muito isso, esse sentido de compartilhamento mesmo. Antes desse verbo entrar na moda por conta da internet, das redes sociais, né? Então, acho muito interessante. E o que revolta, assim, de certa forma, no caso da Cinemateca que você citou, eu só queria saber, aí é uma dúvida mesmo. A Cinemateca é um órgão público? Ela é ligada ao poder público? Não é do Estado, a Cinemateca? Ou é do governo, Então, é federal? então a Cinemateca tem ligação federal, né? Tanto é Uhum. que a promessa era para a Regina Duarte ir para a Cinemateca É, Brasileira, né? Só que o que eu é. sei é que, pelo menos a última informação que eu tive, é que a Cinemateca estava sendo gerida por uma ONG. Mas Ah, também tem alguma participação do Estado nela, entendeu? Eu não sei como é tá. que é essa divisão, se é pelo Ministério da Uhum. Cultura, seria com a Secretaria da Cultura aqui do Estado de São Paulo, mas segundo a gente acompanhou nesses últimos dias, quando se fala em relação à possível ida da Regina Duarte para a Cinemateca, ou até o Sim. fechamento da Cinemateca, que é o que cogitaram, acho que a porcentagem maior está com o governo federal, que é lá em Brasília, e a Cinemateca está aqui em São É. Paulo, né? É difícil, né? Parece que tudo que envolve a cultura é algo tortuoso, pelo menos no que diz respeito à gestão, né? E aí eu ia te falar o seguinte também. Uma coisa muito legal, que eu até comentei com você em off, chique falar isso, em off, eu comentei do seu manual de texto para rádio, né? Porque uma coisa é você fazer texto para jornal e outra é você fazer para rádio. Então, eu fiquei fiquei feliz com esse manual pelo seguinte, que eu cheguei a fazer, eu fiz um curso de radialismo locutor, né? Ah, que legal. Claro que tem texto, a fonoaudióloga me encheu o saco por causa do meu sotaque característico, né? Mas eu sobrevivi às broncas delas e eu concluí o curso e se eu quisesse ou se eu pudesse trabalhar como locutor, eu até poderia, que eu tenho o registro profissional para isso, né? Que é o curso do Senac, né? Sim. Que dá direito ao DRT, né? O profissionalizante. Então, assim, eu senti na pele o quanto é complicado você você fazer locução e você ser conciso, preciso e conciso. E você dá nesse manual as dicas todas aí de como você fazer o texto de rádio, né? Porque no meu caso aqui, eu estou no interior de São Paulo, em Piracicaba, né? E eu cresci com o rádio AM, que era a geração dos locutores, vamos dizer, intuitivos, que não eram os caras que tiveram na nossa geração, a gente já tem acesso a já uma formação de jornalismo, de rádio mesmo, né? E esses caras tiveram que meio que desbravar a selva, né? Os caras da geração dos anos 50, dos anos 60, né? Rádio no interior ainda é uma coisa muito pouco ainda considero que tem ainda os heróis aí que levam meio que nas costas a rádio local, e é a rádio que eu ouvi, a AM é a rádio do cara que era um misto de jornalista com locutor com consultor sentimental, né? Então a velha rádio AM, né, das donas de casa e tal. E aí você era a rádio dos locutores que eram também jornalistas, né? Informalmente, mas eram. E você já é da geração, eu também sou, da geração que é o jornalista que, no exercício da função dentro do rádio, ele se tornou um locutor, né? Mas o texto tem uma importância fundamental nesse sentido, né? Então, assim, porque
os locutores lá de antigamente, né? De repente, claro, o rádio tem muito do improviso e tudo mais, né? Mas é evidente que tem todo um roteiro, uma roteirização, tem. Não é nada tão no improviso assim, né? Mas você precisa ter a capacidade do improviso, né? Então, mas assim, o texto, eu tenho a impressão que a minha dificuldade foi que eu estou acostumado ao texto jornalístico de jornal, de meio impresso, né? Então eu, quando eu vou escrever, eu vou nesse padrão, assim. E claro que tem a coisa do que, quem, como, onde, por quê, que é o jornalismo mesmo, que qualquer mídia vai ser assim. Uma apuração do fato e tudo mais. Agora eu queria comentar com você, né? Desde que você começou no rádio até agora, você também sente uma diferença com relação à qualidade mesmo do texto de rádio, desde a Rádio Eldorado até hoje que você está na Jovem Pan lá, conduzindo lá, apresentando o Jornal da Manhã? Olha, Érico, essa coisa do texto, para mim, é um ponto muito importante, porque quando eu entrei na Eldorado, a Eldorado era uma escola de texto, né? Uma É, escola de qualidade de texto. Então, assim, era uma rádio que prezava muito pela apuração da notícia. Hoje a gente vive num outro mundo do que era aquele em 96. Tudo muito rápido. Hoje saiu uma notícia, você quer dar, a gente compete com as redes sociais, a gente compete com tudo, né? Mas uhum. na época da Eldorado, Eldorado tinha um manual chamado Vidbula Eldorado. E assim, Olha. como eu era estudante, eu li aquele manual de frente para trás, de trás para frente, e aquilo virou muito. Por exemplo, né, aquilo virou o meu manual de escrever para o rádio, né? E esse Uhum. manual que acho que faz o que uns 4 ou 5 anos, o Patrick era diretor de conteúdo da Jovem Pan e na Jovem Pan estavam chegando muitas pessoas novas, né? Aí o Patrick falou: Tiago, você que gosta muito de texto, por que você não coloca no papel algumas. É um mini manual, vamos dizer assim, não é um manual grande, é um manual com algumas dicas para que a pessoa comece a ter uma orientação em relação ao texto de rádio. E o título é O Rádio é a arte de cortar as palavras. Porque você não Exato. pode escrever uma sentença com 4 linhas, senão quem for ler vai perder o fôlego. Então você tem que escrever de um jeito direto, um jeito simples. Um exemplo que eu dou. Se você escreve num texto, o presidente da República entrou no seu carro. Isso daí, para um texto de jornal, ok. Mas se você vai falar o seu ou sua no rádio, pode causar uma confusão com quem está ouvindo. Ah, ele entrou no seu carro. Claro que o ouvinte sabe que É, não foi no carro dele, ouvinte, mas, é. mas então, você tem que deixar claro, porque no rádio a pessoa tem uma chance só de pegar a informação. Se você não entende o que está escrito, você volta quantas vezes você quiser. Mas no rádio, Uhum. não. Você falou, é interessante o que você fala do improviso. O rádio Uhum. mais antigo, o rádio dos comunicadores, aquele que apresenta e fala especificamente com um público, ele trabalha muito com o improviso. Mas no É. rádio jornalismo, você não tem como ser improviso 90% das vezes. Você precisa de um guia, você precisa de um texto. Se você é um repórter, você precisa fechar uma reportagem, você tem que escrever. Você falou do podcast 90 anos de Copa. Não dá para você improvisar tudo. Você tem que É. escrever, você tem que apontar onde vai entrar o áudio. E quanto mais você escreve e vai enxugando, mais o texto é melhor. Se você fala, Uhum. se você cita muitos números, por exemplo, o ouvinte se perde com muitos números. Hoje, infelizmente, a gente está numa pandemia que todos os dias a gente é obrigado a divulgar números, né? Mas, enfim, o texto tem que ser enxuto, tem que ser muito curto, tem que ser conciso. E o texto é o seu guia. Você pode olhar para o texto enquanto você vai falando no rádio e tentar dar um tom improvisado também. Mas se você tem tudo Uhum. lá escrito, você não se perde, você tem lá as informações todas que você tem que passar para o ouvinte, para o espectador. Então, o texto é o guia de tudo, o texto é a base de tudo. É o texto que nos leva a dar uma informação completa. Claro que hoje é muito corrido e, infelizmente, nós temos aí os portais de notícia na internet. Eu digo infelizmente por quê? Porque é muito comum hoje sair uma notícia na internet
e as pessoas vão direto para o ar e dão a notícia que está na internet, sem checar, sem apurar. E o texto da internet também não é o texto do rádio. O texto da internet é um texto mais enxuto do que o jornal, por exemplo. Mas também não é o texto do rádio. Então, a gente vive um momento em que a qualidade cai, obviamente. Né? Até o texto de jornal. Se você lê o Jornal do Estado de São Paulo hoje e você pega um Estadão de 40 anos atrás, não é a mesma coisa. A linguagem também evolui, né? As pessoas também ficam mais informais, você não chama todo mundo de senhor, de doutor, né? Toda uma frescura, né? Então as coisas evoluem. Você não pode baixar o nível e errar português, errar concordância, porque o ouvinte é atento. Se você comete qualquer deslize, e isso pode acontecer, no caso do Jornal da Manhã, eu estou ao vivo lá por 4 horas. Você fala alguma coisa de jeito, é humanamente impossível. E o ouvinte pega no pé sempre, viu? Você acha que por causa da internet, a linha, a conexão com o ouvinte, ela aumentou até em tempo real, assim? Deu para sentir que a temperatura, digamos, dos comentários, vocês consideram que é mais elevada, assim? Qual que é, o que os ouvintes, no caso da Jovem Pan, na sua atuação lá no Jornal da Manhã, que a predominância é Brasília, né? A pauta é sempre Brasília. O que eles pegam no pé, assim, com relação ao trabalho de vocês, assim? Qual que é o tipo de reclamação mais recorrente, assim? Olha, eu acho assim, a gente vive um momento político muito pesado, né? Então, nós temos um público muito variado. É um público que gosta do Bolsonaro, que não gosta do Bolsonaro, um público que é contra tudo, um público que quer a volta da ditadura, entendeu? Né? E assim, as redes sociais deixam lá o que o ouvinte pensa na hora, assim. Quando a gente começou a transmitir o Jornal da Manhã pela internet, pelo YouTube, com imagem, isso foi em 2016, mais ou menos, né? E na transmissão do YouTube existia um chat, aquele chat ao vivo, que em alguns sites são ativados, outros sites são desativados, né? E por uma decisão da direção da rádio, já faz tempo que esse chat aí foi desativado, mas quem assiste no Facebook tem lá a opção de fazer os comentários. E tem pessoas que vão atrás de mim nas redes sociais para fazer algum comentário, né? Então, assim, às vezes as pessoas não gostam do que você fala e elas muitas vezes te atacam. A gente vê hoje um momento muito virulento nas redes sociais. Qualquer coisa que você fala, as pessoas vão e te atacam, né? Mas eu acho assim, eu acho que a internet tem coisas boas e tem coisas ruins. Eu prefiro ficar com as coisas boas. A gente recebe muito retorno positivo de pessoas que todos os dias acordam cedo, que ligam o rádio, que ligam a internet, que ligam a televisão, que acompanham a gente todos os dias. Pessoas que se não assistem a Jovem Pan, o dia para ela não começou direito, né? Se não ouvem a Jovem Pan, não começou direito, né? Então, acho que assim, hoje nós temos uma interação muito grande com os ouvintes. Eu sou de um tempo, quando eu comecei a trabalhar em rádio em 1996, a gente estava começando a implantar o e-mail na redação. Olha que coisa maluca. E a rádio ainda recebia carta. Aliás, até hoje, viu? Até hoje tem gente que não tem tanta intimidade com a internet, tem gente que manda carta para a Jovem Pan, elogiando, criticando. E acho que você precisa pegar essa avaliação das pessoas e tirar pontos positivos dessas manifestações, né? Mas hoje, infelizmente, o que nós temos é a virulência política, pessoas que nos atacam falando de política, falando que a gente falou mal de um político, que falou bem de um outro político. Hoje tudo é direita, tudo é esquerda, né? Acho que o Brasil precisa baixar um pouco essa temperatura que está vivendo aqui. A gente precisa ter um pouco mais de harmonia, viu, Érico? Porque é o seguinte, eu até identifico uma coisa que a gente está falando de futebol, né? Que é a paixão, né? Só que no caso é a paixão do torcedor, que te desafia praticamente, né? Que é o cara que é o fígado azedo, vamos dizer assim, né? E eu percebo que os comentários da internet, muitas vezes eles são
o primeiro impulso. A pessoa atende àquela emoção do momento. Ah, falou mal do meu político de estimação, ou o que seja. A pessoa vai, já escreve lá e no teclado ela solta os bichos lá no teclado, né? E é uma pena, né? Eu acho que o filtro que nós fazemos não é só a questão, é o bom senso, né? É o bom senso de que se a pessoa pensasse 2 segundos, talvez ela não dissesse metade do que ela expele pelo teclado, né? Então, nesse ponto é uma pena, né? Eu queria até retomar um ponto com relação ao texto de rádio, né? Recentemente você fez um podcast sobre o Nelson Rodrigues, né? Dos 90 anos Ah, de Copa, né? é. E eu queria saber de você, o Nelson Rodrigues, para quem não sabe, foi um teatrólogo conhecidíssimo, ele escreveu para jornal a vida toda, né? Então, a ponto, aquela biografia, O Anjo Pornográfico do Rui Castro, fala muito Maravilhoso. bem, né? Do Nelson Rodrigues do jornal, né? Então, para nós, a gente tem convive nesse universo do jornalismo, é muito fascinante, né? Ver os bastidores, o fato do Rui Castro perseguir por muitos meses qual era a marca da escarradeira que o pai do Nelson Rodrigues tinha na redação do jornal dele, né? Ou amanhã, né? Então, essas coisas para a gente são fascinantes, né? Para qualquer leitor, né? E o Nelson Rodrigues atravessou gerações, né? E eu tenho. Bom, vou saber de você, né? Eu tenho minha opinião, mas depois eu falo Não. em seguida. O Nelson Rodrigues, você acredita que ele tinha um texto que também poderia ser radiofônico? Olha, eu não tenho dúvida disso. Existe um livro que é A Sombra das Chuteiras Imortais, que é um É, baita livro, que é é. principalmente ele falando sobre a seleção e sobre o Fluminense, e jogos do Campeonato Carioca, né? Uhum. Então, eu gosto muito de fazer esse trabalho. Eu não sei se os textos dele de dramaturgia poderiam ser adaptados ao rádio. Eu imagino que sim, porque quantos textos Uhum. dele adaptados para televisão, né? É, Mas eu acho que os textos que ele fala do futebol são textos muito legais, e você cita esse que eu fiz recentemente, dentro desse podcast 90 anos de Copa, eu já usei outras vezes o Nelson Rodrigues. Eu fiz sim. uma brincadeira que Nelson Rodrigues pensaria do 7-1. Então eu peguei uma crônica que ele escreveu da derrota do Brasil na Copa de 66 na Inglaterra e Uhum. adaptei o 7-1 e aquilo casa perfeitamente. E É, esse mais que você falou é o que o Nelson Rodrigues disse das conquistas de 58 e de 62. E tanto é que na matéria eu não leio os textos do Nelson Rodrigues, eu deixo um locutor ler, porque é uma voz é. mais pesada, para dar um ar um pouco mais pesado, mas são totalmente textos radiofônicos. É muito interessante isso, né? Ele usa várias expressões, dizendo que, no caso da Copa de 70, que a gente estava falando, né? Que a É. vitória estava escrita há 6.000 anos. Aí ele fala assim: ganhamos de todos os pseudocobras. Aí ele fala assim: É, paro para escrever, para atender o telefone. É é, o Dolabella, o último boêmio, o último romântico do Brasil, é. chora ao telefone. Ele vai contando toda uma história. Se você coloca um locutor para ler esse texto, é uma coisa interessantíssima e fica muito Oh, bom. E é. em 2011, a gente está falando de novo da Copa de 70, em 2011, eu fiz uma série para a Jovem Pan, que foi no ar dentro do programa do Flávio Prado, Jovem Pan no Mundo da Bola, Uhum. e é uma série chamada Vozes do Tri, que são 6 capítulos, é um capítulo por jogo do Brasil na Copa, e eu faço uma mistura dos áudios das transmissões do rádio e das transmissões da TV. E no fim de cada capítulo tem um trecho do texto do Nelson Rodrigues da crônica daquele jogo. Então é o rádio, a TV e o jornal e o texto, né? E É. eu acho que aquele é um fecho muito legal para ilustrar o que as pessoas acabaram de ouvir. Então, o texto do Nelson Rodrigues, pelo menos os do futebol, né, que são textos curtos, são enxutos, Uhum. e eles casam perfeitamente com o rádio, sim, viu, Érico? Oh, e é engraçado, né? Até vou fazer um paralelo com você, se me permite.
o Nelson Rodrigues, o principal da produção dele não era as crônicas de futebol, né? Porque pelo que eu Exatamente. vi na biografia do Rui Castro, né, o Anjo Pornográfico, sobre o Nelson Rodrigues e sobre a família Rodrigues, que é muito interessante, né? A saga da família Rodrigues, praticamente, é o Anjo Pornográfico, né? O cara do esporte, o da família Rodrigues, era o Mário Filho, né? Que deu Mário nome Filho, ao Maracanã, dá o né? nome ao Maracanã. Então, e eu percebo que em muitos, e que ele foi o fundador do Jornal dos Esportes, né, do Rio de Janeiro, né, o Mário Filho, o irmão do Nelson, ele era uma espécie, né, de guru da família, né, o Mário Filho, né, era uma coisa muito fascinante, assim, de ver a história deles, né, e eu percebo o seguinte, vendo a biografia do Rui Castro, me pareceu que a atuação do Nelson Rodrigues como cronista esportivo e muitas vezes no jornal do irmão dele, parecia que era um bico, assim. Não era o principal da produção nem jornalística dele, né? Uhum, Porque uhum. ele era o cara que escrevia 10 textos por dia e para publicar no dia seguinte, né? Ele tem uma produção muito grande, né? Vasta, né? E eu achei bem legal que o Rui Castro foi buscar o Nelson Rodrigues do jornal, né? O Nelson Rodrigues era um trabalhador braçal mesmo, né? O cara do texto, e ele tem uma comunicação com o povo fora de série. Por isso que eu fiz esse paralelo com a coisa do Uhum. rádio, né? Que ele era muito acessível, né? Ele era reconhecido na rua no tempo que não Na rua. tinha TV, né? Então ele era uma figura popular, né? As pessoas liam os textos dele como ele os escrevia apaixonadamente, né? Haja visto a produção teatral dele, e o tom me parece que é o mesmo, assim, né? Ele As pegava opções. ônibus, ele pegava bonde. E, aliás, eu deixo É, aqui uma dica. Eu li há pouco tempo esse livro. Era um livro que estava na minha fila e aí eu ia opa. adiando, mas aí eu consegui ler, que é um livro do Nelson Rodrigues chamado A Menina Sem Estrela, que Ah, é a Ellie história da filha dele, a filha dele cega, né? é, E ele conta muito, é um livro meio autobiográfico, ele conta sim, quando ficou numa casa para se tratar também, que ele teve problema de saúde e tudo mais, sim, e ele tem uma observação das pessoas, que é uma observação muito interessante, né? Então, é. ele é uma figura fenomenal e pouca gente sabe. E eu, infelizmente, não achei nada no arquivo da Jovem Pan. Nos anos 70, ele fez crônicas para a Jovem Pan. Crônicas Olha só, rapaz. do Rio por telefone e gravava uma crônica. E eu, infelizmente, Olha. não sei se não arquivaram enfim, se ele fazia alguma coisa ao vivo, não sei. Mas ele fazia crônicas para a Jovem Pan nos anos 70. Olha só, isso daí é uma coisa que eu também fiquei sabendo há pouco tempo. Olha que interessante. E o Nelson realmente, ele foi um cara multiplataformas, né? Para usar um termo de hoje, né? Sem dúvida. Maravilhoso. E você falando em arquivo, né, que você não conseguiu encontrar, você fez, inclusive, até voltando à sua origem, né? Você fez um trabalho de resgate dos arquivos da Rádio Eldorado. Você começou a criar lá no Spotify, lá, resgatar entrevistas, matérias. Conta um pouco desse trabalho mais recente seu de Tá. resgate, né, da Rádio Eldorado. Esse trabalho, quem quiser acompanhar, é só entrar no Spotify, tá lá como Memória Eldorado, né? É muito Uhum, interessante porque a rádio sempre, a Eldorado foi uma rádio de pessoas, né? E era uma uhum, rádio que, aliás, não só a Eldorado, como várias outras emissoras, as TVs também muitas vezes fizeram isso, de preservar pouco a memória, né? é, E o rádio jornalismo 24 horas, é praticamente impossível você arquivar tudo, né? Hoje, com a Jovem Pan sendo transmitida pelo YouTube, é, você, por exemplo, pode acessar um jornal da manhã de 4, 5 anos atrás que sim, está tudo lá. Mas os anos anteriores é muito difícil. Você pode achar matérias específicas e tudo mais, mas você tem pouca coisa. E Eldorado, infelizmente,
nunca foi uma rádio que se preocupou muito com a memória, ou não era essa a prioridade deles. Então, o que eu fiz? Eu comecei a entrar em contato com colegas que trabalharam comigo, né? Eu cito um deles, o Leandro Andrade, que trabalhou na Jovem Pan Uhum. depois, hoje ele trabalha em assessoria de imprensa, e no meu caso, e no caso dele, e no caso de outras pessoas, a gente sempre foi muito de guardar os nossos próprios trabalhos, né? É. Tanto é que se tiver uma dica para algum jornalista, guarde tudo que você faz sempre. Hoje, É. claro, com a internet é muito mais fácil, com o digital é Sim. muito mais fácil, mas tente guardar, tente arquivar, porque tudo isso é um currículo para você. Então eu Uhum. comecei a juntar as gravações. Hoje, essa playlist, né? Não é um podcast, é uma playlist, tem mais de 85 áudios, né? E Uhum. recentemente eu resgatei, isso daí eu consegui com o pessoal lá da própria rádio mesmo, que ainda tem algumas coisas arquivadas. Foi uma entrevista histórica do Pedro Collor de Mello, Olha. na sexta-feira à noite, um dia, 2 dias antes da própria revista Veja divulgar as declarações dele, as acusações que ele fez com o irmão dele, o presidente da República, Fernando Collor. Então, são áudios Uhum. históricos, são áudios preciosos que fazem parte do rádio. Então, lá você encontra as trilhas, você encontra alguns programas inteiros, e tem lá muitas coisas legais. E quem se lembra do AM 700 kHz, a Rádio Dourado AM, vai matar muito a saudade, né? Já ao contrário, a Jovem Pan. A Jovem Pan é uma rádio muito maior e tem um Uhum. departamento específico que cuida do arquivo, né? E Ah, que a bom. preservação da memória da Jovem Pan é muito mais bem feita do que no caso quando como era a própria Eldorado. E nesse podcast do 90 anos de Copa, eu misturo o que eu tenho com o que a Jovem Pan tem, com as narrações, Uhum. as transmissões da Jovem Pan. E eu acho que é muito legal para você preservar a história e a memória do rádio, né, Érico? Ah, Mara, isso é fundamental, isso é importantíssimo, né? O que seria do mundo sem os apaixonados, né? Como você, como eu, no meu caso, no meu ofício, né? A gente é meio arquivista dos É, mestres, das instituições, a gente, de alguma maneira, a gente preserva a história, que é a história da gente e a história de todos nós, né? E com essas exato. palavras lapidares, eu vou começar a encerrar a live aqui, senão o Instagram, acho O que você não tinha Instagram feito corta a live no gente. Instagram ainda, né? É, E eles nos interrompem bruscamente depois de uma hora cravada, né? sim. Então, deixa aí, Tiago, suas considerações finais, queria te agradecer demais. Como eu tenho dito para outros convidados aqui, né? Esses são os papos que eu teria tomando um cafezinho, que por um motivo Imagina. ou outro nós estamos tendo aqui nas nossas lives, né? Então, eu agradeço demais a você, a gentileza, a disponibilidade. E eu disse antes de você entrar para o pessoal que estava aqui, que a live foi mais cedo porque você acorda com o primeiro cantar do galo e o último pio da coruja, né? Para fazer o Jornal da Manhã. 4h30 da manhã vai tocar o despertador aqui em casa, né? Ai, meu Deus. Não, mas não tem nem Mas problema. feliz. Olha, eu quero te agradecer. Você, antes de tudo, né? Inicialmente você era um ouvinte da É, Jovem Pan. Aí, pela Jovem Pan, a gente começou a conhecer, eu, o Carlos Aras, o próprio Patrick, a gente começou a conhecer o é, seu trabalho de caricatura. Eu, que é. sou um fã de desenho, eu cheguei lá quando eu era moleque, eu cheguei a fazer curso de desenho. Eu sempre gostei muito de desenho. E você faz umas caricaturas muito boas, assim. Você pega só o essencial da pessoa para retratar essa pessoa, né? Então eu agradeço demais. E de ouvinte, você virou amigo nosso, companheiro nosso. E é sempre muito bom, porque se não fossem as pessoas que nos ouvem, que nos acompanham, nós não seríamos absolutamente nada. A gente precisa do retorno das pessoas, né? Então eu te agradeço demais pela atenção, pela sua gentileza. Fico à disposição para outras conversas. Agora em junho, se não fosse a pandemia, eu estaria aqui para convidar todos para o lançamento do novo livro que eu fiz, Sim. que é sobre os 50 anos do tricampeonato. 1970, o Brasil é tri.
Mas, infelizmente, a gente vai ter que adiar, vai ter que segurar, porque ninguém vai num lançamento de livro, não tem livraria aberta. Acho que isso aí vai ficar só pro fim do ano. E quando eu tiver para lançar, a gente volta a ter essa conversa aqui para convidar os seus colegas, os nossos internautas aqui que estão nos acompanhando, Érico. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Vamos voltar a conversar, sem dúvida. E se a gente está sendo paciente com essa quarentena, o que seja, a gente vai ter toda a paciência do mundo para esperar o seu novo livro, né? Então vai valer a pena. A nossa paciência aí vai ser direcionada para coisas boas. Olha aí, a réplica da Jules Rimet, da taça do Brasil, que o Brasil conquistou em 1970, né? Foi roubado em 83, viu? Bom, fechou não com chave de ouro, mas com taça de ouro. Tiago, muito obrigado. Obrigado, viu? Valeu! E vou convidar vocês, para quem não viu a live, ela vai ficar disponível no meu IGTV e ainda essa noite no meu YouTube. Então, tamo junto. Obrigado a quem acompanhou. Tiago, valeu, um abração. Obrigado Até a todo mundo. a próxima. Tchau, tchau, um abraço. Valeu!